Oi, gente. Bom dia de novo. Vamos gravar aí a aulinha de física da nossa programação, a aulinha de corrente elétrica. Então, vamos lá. Aulinha curtinha, tá? Ele pulou uma parte da eletrostática, depois a gente faz aí mais para frente, tá? Aí a gente faz essa parte que ele pulou. Não é uma parte grande, mas ele pulou uma parte. Então, vamos começar aí a eletrodinâmica. Lembrando que a corrente elétrica você pode ter em fios condutores metálicos, onde quem transporta a energia elétrica são os elétrons. Todo fio, todo metal tem elétrons livres. Mas a gente pode ter também corrente elétrica em soluções. As soluções, quem transportam os íons, são os íons que transportam a energia, transportam a corrente elétrica, porque corrente elétrica é transporte de energia. Vamos falar, claro, dos condutores metálicos, que é o principal foco nosso de utilização, que nos nossos circuitos a gente trabalha com condutores metálicos. Todo metal tem elétrons livres. São esses elétrons que ligam os metais. Só que eles andam aqui sem ordem, desordenadamente. Parece que aí fumaram beck. Então eles vão, voltam, de boa. No entanto, que se eu segurar um fio na mão, eu não vou tomar choque. Se eu segurar um fio na mão, eu não vou sentir nada. Para eu poder, por exemplo, fazer um rádio funcionar, ou para eu carregar o celular, eu tenho que ligar onde? Tenho que ligar na força. Opa! Eu tenho que fornecer energia, voltagem. Então, primeira coisa muito importante da aula é que para que a gente tenha esse movimento ordenado de elétrons, eu preciso ter energia. Eu preciso ter volt. Volt. Volt é tensão, DDP. Então, primeira recordação muito importante é U, tensão ou diferença de potencial. Foi essa parte que o cara da eletrostática pulou. Então, eu preciso ligar no gerador, eu preciso ligar na força, tanto faz. Porque quando eu ligo lá na tomada, eu estou ligando no gerador. Então, sem DDP, sem energia, não tem corrente elétrica. É a mesma coisa que eu pegar uma bolinha e colocar em cima de uma mesa. Se eu pegar uma mesa e colocar uma bolinha aqui, essa bolinha não vai sair daqui. Mas, se eu levantar a mesa, a bolinha vai cair. Por quê, professor? Porque você forneceu uma diferença de energia potencial. E aí a bolinha caiu. É a mesma coisa para a corrente elétrica. Quando a gente liga na tomada, liga no gerador, a gente está fornecendo aqui uma DDP, uma diferença de energia, que tem o mesmo significado de levantar a mesinha. Então, essa DDP é que vai chuchar os elétrons e aí eles vão passar a andar parecendo uma fila de soldados, ordenadamente, um chuchando o outro. Que lindo, né?
Chuchar é bom. Belezinha? Então vamos lá. E aí, para a gente calcular essa corrente elétrica, é só dividir a quantidade de carga que passou. Lembre lá da matéria passada. Então, se eu tiver aqui os elétrons, passando, se eu multiplicar o número de elétrons vezes a carga de um elétron, eu tenho a quantidade de carga elétrica em coulombs. E aí, carga elétrica dividido por tempo te dá corrente elétrica em ampere. Então, isso aqui a gente já tinha visto na eletrostática. Tá? Importante, se você tiver uma corrente variável, você tem que trabalhar com gráfico. E aí, a área te dá a quantidade de carga elétrica. Deixa eu só parar um pouquinho aqui, já continuo. Eu vou postar aqui já o outro videozinho. Já para ir adiantando o expediente. Eu vou postar outro videozinho que já ficou pronto. Já gravou lá no Zoom. Então vamos aqui já postar ele no YouTube. Vamos postar ele no YouTube. Nossa. E agora? 12 é esse aqui, né? 11. Ah, não, é esse de cima. Opa. Vamos ver aqui. Eu acho que é isso. Pronto. Eu acho que é esse. Então vamos lá. Terceiro, Química Laranjal. S21. pH e OH. Feito. Assim eu já vou mandando para lá. Já vai adiantando o expediente. Pronto. Vai, negão. Boa. Então voltemos aqui. Então, se a corrente for variável, nós temos que trabalhar com gráfico, área igual a carga. Aqui nós vamos relembrar uma formulinha de potência, que vai usar pra caramba, que é o PUI, ou PIO, e não esquecer do energia, potência vezes tempo. Isso não pode esquecer. Tá? E aí, num exemplo que eu fiz, a gente vai trabalhar em joules, que de vez em quando ele pede em joules, e vamos trabalhar em quilowatt-hora também. Tá? Então, o PIO calcula a potência dissipada por resistores, que a gente começa a estudar na outra semana. Tá? Então, PIO, watt para potência, U em volt, corrente elétrica em amperes. Então, fiz alguns exemplos aqui, que a apostila tem exemplos, mas é mais do PIO. Tá? Então, fiz alguns exemplos de corrente elétrica aqui. Primeiro exemplo, 1,2 vezes 10 a 20 elétrons passam por uma secção em 1 minuto. Então, tome cuidado com as unidades. Calcule a corrente elétrica. Dado ele, sempre vai dar o valor de 1 elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Calcula a quantidade de corrente de carga elétrica e passa o tempo para segundos. Não pode esquecer. E aí faz o
kit, corrente, carga sobre tempo, e calcula a corrente elétrica. O 2, bastante comum também aparecer aqui miliampere. Então, a corrente elétrica que atravessa um condutor vale 5 miliamperes. Calcule o número de elétrons que atravessa a secção em 2 minutos. Então, não pode trabalhar em milho e não pode trabalhar em minutos. Tá? Então, é só jogar no kit. Isso é um exercício simples, tá? Mas é importante que a gente tenha exemplo, porque senão, na hora de fazer, aí a gente acaba se atrapalhando. No lugar de carga, eu já coloquei N vezes Z, e aí substituir corrente elétrica, o valor de E e o valor do tempo. Beleza? O terceiro, um gráficozinho com muito cuidado. Cuidado com a unidade aqui. Tá? Olhe sempre a unidade e vê se está correto. Aqui está em milho. Então, a gente não pode usar 500. A gente tem que usar 0,5, que é 500 vezes 10 a menos 3. Então, ele deu um gráfico de corrente por tempo. E aí, lembre que aqui eu tenho que achar a área, e a área te dá a carga elétrica. A única pegadinha era transformar a corrente para ampere. E não pode usar essa forma. Então, não pode usar isso aqui. Corrente, carga sobre tempo. Por quê? Porque a corrente é variável. Então, tem que trabalhar com área. Então, você vai achar a área vai te dar a carga, e aí, carga N vezes Z para você achar o número de elétrons. O último, aquele clássico de chuveiro, que culmina no cálculo de valor aqui. Então, primeira coisa a lembrar das unidades. Então, watts, potência, U é volts. É um exercício simples? É. Mas tem aí vários detalhezinhos de unidades aí. Então, ele quer a corrente elétrica, ele quer energia em joules, ele quer energia em quilowatt-hora, ele quer o custo mensal. Tá? Então, primeiro fazer o pio, potência 4.000, tensão 200, achei a corrente. No item B ele pede em joules. Então quer dizer que nosso tempo tem que estar em segundos. E nossa potência em watts. Então 4.000 watts vezes 1.800 segundos. Aí vai dar em joules. No item C, ele não quer em joules, ele quer em quilowatt-hora. Então vejam bem o item B e o item C para ver a diferença. O item B eu tive que usar em watts e segundos. O item C eu tenho que usar em quilowatt e em hora. Então quer dizer que 30 minutos te dá 4 kW vezes meia hora, 2 kWh, funcionando 30 minutos. Como no item dele pede em um mês, então é só multiplicar por 30 dias o que você achou no item C. Então são 2 kWh por dia, funcionando 30 minutos, vezes 30 vai te dar 60 kWh. E aí multiplica pelo tempo, pelo valor, para achar quanto custa isso. Belezinha, gente? Então estudem corrente elétrica, porque é bastante importante. E aí eu posto o videozinho para nós lá no YouTube, depois na plataforma.